paz do Senhor, amados irmãos, boa tarde para quem nos ouve. Eu sou Pedro Figueira, estou aqui acompanhado com o irmão Fábio Bezerra e o nosso queridíssimo Carlos, que vocês já conhecem. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Evangelho Puro para podermos tratar mais de um assunto. E o assunto que nós queremos tratar junto com os irmãos aqui é o cristianismo moderno. Se nós acompanharmos um pouquinho a história da igreja, nós vamos ver que a igreja desde o primeiro século comportou-se de uma forma. Mas a partir de 100 anos atrás, nós começamos a ver novos acontecimentos, se assim podemos dizer, na igreja moderna. Então, hoje nós queremos entender como esses fenômenos que foram surgindo ao longo da igreja impactaram a igreja de forma negativa, como nós temos visto nas nossas igrejas atuais. Então, como primeiro ponto que nós queremos tratar aqui, nós vamos falar sobre as escrituras estarem a perder autoridade nas igrejas modernas, como nós temos visto, né, nos nossos cultos, que já não se prega as escrituras. E junto com os irmãos nós queremos entender esse primeiro ponto. Como é que os irmãos têm visto a autoridade das escrituras nos nossos dias de hoje? Visto que a Igreja Católica tem o Papa como autoridade, mas nós confessamos as escrituras como autoridade, mas as escrituras em si têm perdido autoridade. Como os irmãos têm visto esse fenômeno da perca da autoridade das escrituras? Bem, uma pergunta muito boa. Bem, na verdade o que tem se notado é que as escrituras têm perdido autoridade a partir do momento em que os dogmas ou ideologias têm se criado mais nas igrejas, né, de fora das escrituras, do que na verdade daquilo que a Bíblia fala. Tipo um padrão, né, que o homem tem trazido diferente e que não há sustentabilidade. E também, né, há certas confissões de fé e crenças estranhas, misticismo. Isso tem levado as escrituras a perderem autoridade. Na verdade, a igreja já não encara a Bíblia como a única regra de fé e prática, mas só como de fé, prática não. Porque, na verdade, é o mero livro em que as pessoas só olham como um livro cheio de leis e normas, as pessoas têm que cumprir exigências, mas não como algo prático para a vida e dar resposta a tudo. É mais fácil crer em profecia do que crer nas escrituras. Yeah. Bem, na minha opinião, né, este também, né? Na verdade, eu vejo a igreja, sabe, como uma criança, sabe, em que uma criança ela é totalmente dependente, sabe? Há uma frase de Paulo hoje que diz assim: nós devemos confiar tanto em Cristo como uma criança confia nos braços do seu pai. A criança descansa, sabe? Sem medo nenhum. Então, a igreja é como uma criança, né? A ovelha precisa ser dependente. Então, se os pastores, né, que conhecem e devem cuidar da igreja, não mostrarem que para eles crescerem, precisam de se alimentar da Bíblia, né? Ver a Bíblia como o canal de fé e prática para eles, então a igreja vai perdendo aquela autoridade, porque eles vão se auto-intitular autoridade em que tudo que eles falarem é certo, e precisam apenas consultar a eles, já não consultar a escritura. Então a escritura começa a perder o peso a partir dali. Okay. Então os irmãos têm acompanhado e têm visto que essa, né, vou tentar trazer aqui um exemplo. O que eu notei ao estudar um pouquinho acerca da história da igreja é que quando a igreja começou a ignorar as escrituras como autoridade, começaram a surgir homens, né, como o Fábio disse, se colocando como autoridade, homens que segundo receberam uma revelação e tudo mais. Nós consideramos esses homens como hereges, seitas como Capo Filipe, Ellen G. White e tudo mais. Mas, porém, dentro da igreja que nós consideramos sendo verdadeira, está a se introduzir isso. Será que isso também não vai depois despertar naquilo que nós temos visto nessas seitas? Por exemplo, quando o pastor se coloca como autoridade, então tudo que o pastor falar está certo. Como é que irmãos? Na verdade, eu digo um ponto aqui. Primeiro, antes de eu chegar nesse ponto que o Pedro, né, afirmou, como perguntou, é o seguinte: temos que entender uma coisa, isso já é antigo. Existe uma doutrina lá na Igreja Católica com o nome infalibilidade papal.
Eles creem que Papa lá é cátedra, né? Lá no seu trono. Tudo que ele fala é certo, é perfeito. E por causa dessa crença, foi dada autoridade para poder trazer novas doutrinas. Então, a palavra do Papa, se só a um membro da igreja, é como algo sério. Se ele excomunga alguém, está perdido já. Então, há mais tendência de crer no que o Papa fala do que nas Escrituras. Então, eles creem que tanto o Papa, tanto as Escrituras têm pé de igualdade, uma fonte de autoridade. E isso, na verdade, pode se trazer sim à tona no tempo atual, porque é muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de escrever mais fácil nas Escrituras, com facilidade. Nós temos que entender que o nosso povo africano é um povo muito, para não falar só pobre, né? É carente de coisas e as suas necessidades muitas vezes não são supridas e procuram socorrer, procurar satisfazer coisas por meios, né? E quando é dado a transmitir as escrituras, falar do que é as escrituras, eles procuram satisfação e tudo o que eles querem já almejar como algo imediatismo, sabe? Algo rápido. E quando não vê resultado, é muito difícil crer no que na verdade a escritura fala, tá? É mais fácil acreditar em uma ideologia do que um pastor falou. Então é mais fácil acreditar no que um pastor vai falar agora, tá vendo? Então vou crer. E aí é mais ou menos assim a ideia. É bem desse modo. Sabe, Pedro, eu também noto que isso é muito perigoso, porque olha, Cristo alerta sobre confiança no homem. Então, ele fala que maldito o homem confiante, porque o homem faz da carne sobre o braço, né? Quando diz que faz da carne sobre o braço, quer dizer, depois da tua confiança nele, porque o braço direito é tipo a parte da confiança, né? Aquela virtude. Então, se nós pensarmos que, tipo, não, como disse agora o irmão Carlos, a infabilidade papal, né? Tipo, que o Papa não pode falhar, o que ele fala é tudo correto e tudo mais. Nós vamos cair naquilo que é chamado de legalismo, né? Em que ele vai dando, vai determinar as coisas, as regras e tudo mais, que nós vamos ser meramente passivos. E Cristo não chamou para sermos passivos, né? Porque temos as escrituras como o canal, o meio que me faz reagir ao Evangelho de forma correta. Se ouvimos apenas o homem, não vamos ser passivos. Ser passivo é ser dominado. Nessa cena aqui de o homem ser autoridade, eu queria trazer um outro problema que, né, surgiu quando a igreja largou as escrituras como autoridade. Surgiu um outro problema que eu queria trazer aqui à mesa, que é o problema dos profetas atuais. Né? Surgiu uma chuva de profeta nos nossos dias que hoje todo mundo agora é profeta, todo profeta. E o que eu tenho notado é que as pessoas creem mais, dão mais, como o Carlos disse, dão mais credibilidade em uma profecia que é lançada por um homem do que propriamente as escrituras, né? Acho que nós todos notamos que o pregador vai lá, prega e as pessoas ficam ali, ouvem a palavra, mas quando um profeta levanta para profetizar, aí começou a barrocar. Então, como é que vejam esse problema dessa onda dos profetas atuais? Bem, atualmente isso tem sido um grande movimento das igrejas. E a ênfase é maior. Acho que tem intensificado muito ainda. Porque se você vê os profetas atuais que se intitulam arrogam ser profeta, né? E que, sendo sincero, não tem bases para defenderem o seu ministério como profeta, né? Yeah. Eles vêm, né, com uma ideologia, uma dogma diferente do que na verdade a Bíblia sustenta. Eu queria falar só algo aqui. Toda mania, prática dentro da igreja, estamos a falar de sacramentos, de obra religiosa, devem fazer parte, devem ter sustentabilidade nas escrituras, para que nós olhamos para a escritura como única fonte. Tá vendo? Disse um pregador quando estava a pregar, e ele disse assim: vocês creem nisso, servo de Deus? Vocês creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática, a única fonte de autoridade, não tem mais onde crer, onde buscar? Ele perguntou se por causa de quê? Porque ele estava a notar que já nada se acrescenta e que não tem mais ninguém que pode vir falar uma coisa fora das escrituras, como se alguém vem falar assim: olha, tem algo novo, mas não está nas escrituras, tá vendo? E as pessoas dão mais ênfase nisso, acreditando assim, tá vendo? Como se tem algo novo. Tudo isso acontece por causa de quê? Não só o analfabetismo. Não sei se eu vou falar uma minhoca na nossa cabeça de não se acreditar assim, né? É que tem trazido conceitos assim,
um volume de certas coisas que as pessoas têm dado muita ênfase, tá vendo? Olhando para a Bíblia, diminui mesmo a Bíblia. Prega agora. Antes de pregar, falou uma palavra de Deus. Pregação. Não, aquilo já nem é palavra de Deus. Tá vendo? É complicado. Certo, certo. Eu, quando nessa questão dessa fenda de profetas que surgiu, eu acho que eles surgem deste modo porque eles entendem mal, né? O texto do que quando Cristo diz que, na verdade, diz que ele deu uns para profeta, outros para apóstolos, eles entendem mal, né? Acham que tipo o facto daquele texto estar assim, tipo, deu um para, quer dizer que todo mundo que se levanta carrega um disso para ser profeta, para ser um apóstolo. Enquanto que isso, né, tem uma limitação também, né? Mas eu não estou com isso a anular o facto de não existir profetas, né? Porque eu creio em profecia, eu creio em profetas, né? Só que quando se diz que cremos em profetas e a Bíblia diz que, né, como o irmão aqui está a dizer, que essa fenda terminou, é no sentido de que ninguém pode se levantar para dizer que não, há uma outra visão ou outro parecer acerca de Cristo, né, que está fora das Escrituras. Não pode, porque a Bíblia mostra onde começou a profecia sobre Cristo e aonde termina. Ele consumou tudo e depois dele, você não pode mais falar que não, olha, Cristo me falou isso acerca dele e tudo mais, que não está nas Escrituras. Ali sim, não pode ser esse tipo de profeta. Mas sobre de comunicar alguma coisa ao irmão, por exemplo, a Bíblia em si, ela é uma profecia. Sim. Se eu vivi para ti e pregar sobre, por exemplo, né, alegria ou coisa do gênero, você está abatido, está triste pela situação da vida, aquela palavra pode ser uma profecia para ti e naquele momento eu posso me tornar um profeta. Se Deus está me dando como profeta, mas não como tipo, eu sou um profeta, sou um profeta e vem um tipo, olha, não sei o que, não. Aqui estamos entendendo mal. Como é que, na opinião dos irmãos, biblicamente falando, nós podemos combater essa onda que tem surgido? Como é que a igreja moderna, né, nós identificamos um problema, agora como é que a igreja moderna pode reverter essa situação, essa onda dos profetas e essa perca da autoridade das escrituras? Na verdade eu respondo, é mesmo nas escrituras, né? É mesmo com base nas escrituras que devemos defender e dar a resolução desse problema, porque é algo que o irmão Fábio disse muito interessante sobre essa... É uma onda de discórdia, né? Mas eu estou nesse ponto mais aí sobre cessar, né? Mas eu acredito, conforme o irmão Fábio também acredita, assim... não existe profeta oficial, não existe profeta oficial mais. E porque nós temos que entender que todos os profetas que Deus levantou no arauto para anunciar Cristo, esse é o objetivo principal. Não é vir falar da vida da pessoa, irmão, teu pai é fulano, fulano é fulano, não é bem isso aí. Até porque qualquer profeta podia fazer isso no Antigo Testamento. Aconteceu com Saul, quando ele perdeu as ovelhas do seu pai, foi lá e disse, tem um adivinha aqui, o profeta Samuel, para adivinhar a sua ovelha do seu pai, tá vendo? Mas esse não era o principal objetivo de um profeta. Era transmitir, dar a conhecer as coisas de Deus. Mas espera ali, não existe profeta oficial, temos que entender. Todos os profetas que Deus levantou no arauto é para anunciar Cristo. E tudo isso que Deus fez, segundo a sua vontade, faziam parte simplesmente da construção da história da redenção. E no Novo Testamento, Cristo veio dar a conhecer totalmente quem Deus é. Por isso é que Paulo fala que Cristo, né, nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Ele fala que também Cristo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Tá vendo? Quem olha para Cristo consegue ver tudo de Deus, os feitos de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Tá vendo? Ele fala que ninguém conhece o Pai a não ser o Cristo. Tá vendo? Então temos que entender que, e a Bíblia fala também em Hebreus 1:1, que Cristo, ele fala assim, antigamente Deus, né, nos falava de certas formas, dessas maneiras, por meio dos nossos pais, profetas, mas agora fala por intermédio do Filho. Como o irmão Fábio disse muito bem, não há revelação nova para ti transmitida nesse tempo atual, como se assim diz o Senhor, Deus vai falar coisa nova, porque tudo foi revelado. E agora, porque esse é o objetivo principal de um profeta, então, se vier alguém se arrogar um título de ser profeta e falar que tem algo novo, ou transmitir um evangelho diferente, é aquilo que eu vou falar que Paulo disse, é outro evangelho. E se é outro evangelho, então não é mais evangelho. Não é profecia para ser dada. É mesmo só nas escrituras que deve se resolver, chamar as pessoas a atenção, olhando para as escrituras e entender que, na verdade, não é conforme eles
creem nas escrituras, não está assim na escritura. E a certo ponto eu digo que é um pouco difícil. Para não fugir uma pequena questão, eu acho o seguinte: quando queremos combater alguma coisa, com alguma coisa que é positiva, devemos usar aquilo que é positivo, né? Nós estamos aqui a dizer que devemos combater eles, né? Com a autoridade da escritura para que a escritura não perca aquela autoridade. O que devemos fazer? É usar a Bíblia, né? Usar a autoridade da escritura para combater aquilo. Porque Paulo fala em Timóteo que toda a escritura, né, divinamente criada, é apta para corrigir. Quer dizer, devemos mesmo pregar a Bíblia, né, frente aos pregadores. Há aqueles calvinistas mais radicais que dizem que se você pregar a heresia na minha igreja, eu levanto e te recebo o microfone. São os mais radicais. Eu sou como um cão que defende seu dono. Você não pode interferir a Cristo à minha frente. Eu vou ter que reagir. Então, quando estamos a ver esse tipo de coisa, o que nós podemos fazer é reagir mesmo, né? Não vamos agir de forma brusca para não ferir, né? Mas usar as escrituras. Por exemplo, eu tenho o costume de, quando estou com os meus manos, né? Se alguém fala alguma coisa que fere as escrituras ou fere aquilo que são as minhas convicções acerca da escritura, se eu não combater ele naquele momento, depois dele eu falo com o meu irmão. Eu vejo que não, preciso tirar essa informação falsa que ele né? Porque a Bíblia diz que o inimigo ele, né, semeia, né? Então, quando ele semeia, nós devemos ser como aqueles homens que ao amanhecer na colheita saibam arrancar e separar tanto o trigo como o joio para poder, né, para poder queimar depois o joio. Então, para os irmãos, o que deve ser feito é o que Lutero fez na Reforma. Só a Escritura. Só a Escritura. Só a Escritura. Ainda bem. Então, esse aqui, né, é um dos problemas que nós temos visto muito frequentemente, que eu posso indicar também, né, mediante esses dois problemas que eu apresentei. Tem um outro que eu tive a pensar em casa, que é acerca de como as igrejas atuais são levantadas, se assim posso dizer.